Olá, queridos, que a graça e a paz esteja com os irmãos. Que privilégio é poder compartilhar a palavra do Senhor na igreja que vimos nascer, que fomos participantes no desenvolvimento de seus primeiros passos. Mais alegria ainda temos em ver que a Comunidade Batista de Londres segue a todo vapor propagando esperança, vida e a salvação que só pode ser encontrada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm servido e ajudado o pastor Israel e a Ismê nesta agência do reino, neste organismo vivo que é o corpo de Cristo. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas foi por meio deles que eu e a Silvia, após 9 anos vivendo nessa cidade que amamos, viemos para Florianópolis e hoje pastoreamos a primeira igreja batista em São José, que vocês precisam conhecer. Uma igreja linda de 42 anos de história, que vem sendo revitalizada desde o dia em que chegamos. Nós temos uma dívida de gratidão muito grande, uma dívida enorme com o pastor Israel e a Ismê, que nos ajudou e que ainda sempre nos dá uma força. Todo ano que vem ele acaba pregando aqui na igreja, abençoando a nossa vida. Aqui em Florianópolis, nossa família cresceu e hoje nós temos a Chloe, essa garotinha linda aí na foto. E temos também o xodó dela, que é o Pop Marley, esse cachorrinho que você está vendo aí. Nós esperamos, queridos, no futuro, nos permitindo o Senhor revê-los e celebrarmos juntos a salvação recebida em Cristo Jesus. Sem muita delonga, eu quero estudar a Palavra de Deus com você. E nós vamos ver o que ela tem para nós no dia de hoje. Eu quero compartilhar um pouco de esperança contigo. Principalmente para você que em tempos de quarentena tem se sentido angustiado, tem se sentido atribulado pelas demandas impostas pela vida. Isso acontece. A obscuridade dos tempos que estamos vivendo tem ofuscado a esperança e a fé de muitas pessoas, abrindo espaço para as doenças que afetam diretamente, queridos, a nossa mente. A pergunta que tem ecoado e que muitos fazem, que ecoa desse desespero ao redor do globo, é a seguinte pergunta, presta atenção, olha, existe realmente esperança para mim? Que tempos são estes que estamos vivendo? Outros, meu pastor, será que vale realmente a pena prosseguir? Eu quero dizer para você que vale, que existe sim esperança, não para este mundo, mas existe esperança para você. E eu quero te convidar hoje a seguir o conselho do profeta Jeremias, que em seu livro de Lamentações disse, não vai ser a nossa pregação hoje, mas eu quero deixar esse texto, esse primeiro texto para você. Olha o que fala, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Lamentações capítulo 3, dos versos de 21 a 23. Irmãos, o povo de Israel, quando estava no deserto, eles foram encorajados por Deus por várias vezes por esta verdade, a verdade de que há esperança para nós no Senhor. Em Êxodo capítulo 23, verso 20, declara o seguinte, olha, eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado. Eu quero hoje me centrar contigo no Evangelho de João. Nós vamos estudar João capítulo 14, dos versos de 1 a 6. Então abre a sua Bíblia aí, ou se quiser seguir, vai ter as mídias passando para você. No capítulo 14 de João, queridos, Jesus, à luz de sua morte, reunido em um cenáculo com seus discípulos, compartilhou o seu último discurso e mostrou a eles que, por meio desta instrução linda, que existe luz em meio às tempestades que profundamente afetam e abatem a nossa alma. Olha só o que o Senhor Jesus declarou aos seus discípulos. Presta bem atenção. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez
e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João capítulo 14, dos versos de 1 a 3. Vamos parar por aqui, depois a gente dá seguimento. Essa fala de Jesus, ela brota, queridos, de um momento difícil, não só para ele, à luz de sua crucificação, mas também para seus discípulos. Esta seria a última semana de seu ministério terreno. Sua última festa da Páscoa. Judas Iscariote, um de seus discípulos, movido pela ganância, havia acabado de traí-lo. O Sinédrio, com toda a sua sanha e desejo de morte, já haviam preparado o cenário perfeito para o agredir, para o acusar e condenar. E é nesse clima, nesse cenário tenso, que Jesus se reúne com seus discípulos no cenáculo e ministra ao coração deles uma palavra de renovo, uma palavra de ressignificado, uma palavra de esperança e de consolo. E com certeza é isto que ele fará hoje ao seu coração. Todas as vezes que estamos desprovidos de força, todas as vezes que estamos desprovidos de vigor e esperança e nos inclinamos diante do Senhor que sonda e conhece o nosso interior, nos tornamos homens e mulheres poderosos em graça, fé, amor e esperança. Essa palavra de Jesus nos revela algumas verdades lindas. E a primeira verdade que aprendemos nesse texto e que precisamos ter em mente em momentos como o que estamos vivendo hoje é que, presta atenção, em Deus existe um lar para os que pela fé se entregaram a Jesus e esperam nele. Amém? Observando o coração dos discípulos, entristecidos por saberem que Jesus seria morto em breve, Jesus os consola dizendo o seguinte: não se turbe. A palavra grega aqui é tarasso, e essa palavra tem um significado interessante. É como se ele dissesse: não se agitem como as águas do mar, não se entristeçam, não se perturbem, não se anseiem em vossos corações, tenham fé. Jesus aqui estava expressando seu profundo amor e ternura, visto que naquele momento ele próprio estava aflito. Jesus, ele pronunciou essas palavras para confortar seus discípulos que ele estava agonizante com o fato de carregar os nossos pecados até a cruz. E após fortalecer a fé dos discípulos, Jesus então declara: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Apesar desse texto ser interpretado de diferentes formas, eu quero, com base no contexto apresentado, considerar uma visão ou uma perspectiva que melhor se harmoniza com o restante do discurso de Jesus. Os judeus, eles tinham claro em sua cosmovisão que o templo de Jerusalém era a casa de Deus, assim também como carinhosamente nós chamamos a nossa igreja local. Mas Jesus, neste contexto de João capítulo 14, não estava se referindo ao templo terreno. Ao contrário, ele estava falando da verdadeira casa do Pai. Uma casa que não é terrena, uma casa que não é construída por mãos humanas, mas é celestial. Ele está falando do lugar de habitação de Deus que está nos céus. Quando Jesus diz que na casa de meu Pai há muitas moradas, ele simplesmente está transmitindo a ideia de que no lugar para onde ele está indo, há um lugar não apenas para ele, mas para todos aqueles que creem em seu nome, para todos aqueles que se derramam na presença do Senhor. E isso inclui não somente os discípulos, mas todos os eleitos, todos os redimidos, todos os que foram salvos por Jesus. Essa promessa, queridos, também é para mim, para você. Toma posse. Isso pode aumentar em muito a sua esperança. Todavia, irmãos, quando nós olhamos para esse texto, quais as verdades e promessas deste lugar, segundo a Bíblia? Em primeiro lugar, a casa do Pai é um lugar inimaginável ao nosso intelecto. Nós não conseguimos imaginar, por mais que sejamos criativos.
Nós não conseguimos imaginar a grandeza deste lugar, e quem diz isso é a própria palavra, em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Olha só o que declara: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Em segundo lugar, a casa do Pai é um lugar onde desfrutaremos não só de sua doce companhia, mas de toda a nossa capacidade, plenitude, graça e perfeição. Presta atenção em Apocalipse capítulo 21, dos versos de 3 a 4. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Que palavra tremenda do nosso Senhor. A casa do Pai, queridos, é um lugar incrível, reservado para aqueles que têm os seus nomes inscritos no livro da vida. Apocalipse capítulo 21, verso 27 declara: e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. A casa do Pai, este lugar é para quem tem saudade do céu, para quem respira as coisas que são de cima e depositam sua esperança unicamente no Senhor. O salmista, ele declarou algo tremendo. Olha o que ele falou, Salmo 73, 25 a 26. A quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Irmãos, nós vivemos em uma geração onde as pessoas estão perdendo a saudade do céu. Parece que nós somos impelidos a lutar e a viver neste mundo sem nos lembrarmos de forma nenhuma que esta não é a nossa pátria. Eu creio que este engano e este apego às coisas deste mundo é que tem frustrado e adoecido a muitos. Assim sendo, quando você se encontrar fraco, se encontrar oprimido, angustiado ou sem esperança, lembre-se da promessa do seu verdadeiro lar, que não é aqui, é no céu. Que é a terra que mana leite e mel, fundamentada na presença e na vontade de Deus por meio de Jesus Cristo. Outra verdade linda de João 14, desse texto maravilhoso, é que em Jesus nós estamos seguros e seguimos firmados nesta promessa. Foi Ele mesmo que disse: olha, segue comigo, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus aqui, ele descortina diante dos olhos dos discípulos seu propósito de preparar para eles um lugar na casa do Pai. Essa fala de Jesus em conexão com outros textos reforçam e fortificam nossa esperança nele. E eu quero citar agora uma série de versículos bíblicos. Talvez, mas que esperança é esta? A esperança de que nada pode nos separar do amor de Deus. Em Romanos capítulo 8, dos versos de 30 a 31, o apóstolo Paulo declarou: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Em Romanos capítulo 8, dos versos de 38 a 39, o apóstolo Paulo continua dizendo: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que esperança é essa, queridos? É Deus, por meio de Jesus, quem concede perseverança aos nascidos de novo. Colossenses capítulo 2, dos versos de 13 a 14, declara o seguinte:
E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós em suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Em Efésios capítulo 1, verso 14 diz: o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Irmãos, essa tradução do coração de esta é verdadeiramente a tradução do coração de Deus para nós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Outra verdade linda é que a salvação não depende de nós, de nossos esforços, e isto me conforta, saber que o meu Jesus já pagou o alto preço da minha dívida. Em Efésios capítulo 2, dos versos de 8 a 9, diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em Hebreus capítulo 7, verso 25, olha o que diz: portanto ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Eu não quero parar ainda não. Tito capítulo 3, verso 5 declara algo tremendo e lindo para a sua vida. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Em outras palavras, não existe nada mais precioso nesta vida que está firmado na presença de Jesus Cristo. Se você anseia por ter sua esperança renovada, não tem como deixar de fora a verdade de que nele você está seguro e liberto das garras do inimigo das nossas almas. Assim sendo, queridos, é inegociável querer relacionar-se com Deus sem vida de oração e leitura da palavra. O A.W. Tozer, ele disse algo tremendo e eu quero citar para você de um livro dele, onde ele fala: eu me recordo de um homem de Deus a quem foi perguntado o seguinte: o que é mais importante? Ler a palavra de Deus ou orar? Talvez essa seja a sua dúvida. E o Tozer respondeu o seguinte: o que é mais importante para um pássaro? A asa direita ou a da esquerda? Quando você estiver triste, lembre-se de que nada pode te separar do amor de Deus em Cristo Jesus. A última verdade deste texto para você é que, independente das provações, das dificuldades da vida, há poder no nome santo de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Ele é a esperança dos que clamam. Em Cristo, queridos, nós encontramos a resposta ou as respostas para os nossos dilemas mais profundos. Em João capítulo 14, versos de 5 a 6, declara, segue comigo, olha, já estamos terminando. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa pergunta de Tomé se harmoniza com o fato de que frequentemente os discípulos demoravam a entender o ensino de Jesus. Muitas vezes eles interpretavam mal as palavras do Mestre. Todavia aqui Jesus responde a pergunta de Tomé de forma muito clara, muito direta. Irmãos, Jesus é tanto o caminho do homem para Deus, como também é o caminho de Deus para o homem. Isso significa que as bênçãos que procedem do Pai alcançam os redimidos por meio do Filho Jesus Cristo. Ele é a verdade em pessoa, no sentido de que Ele é o único que revela o Pai. Ele é a perfeita revelação da obra redentora de Deus para o homem caído em seus delitos, em seus pecados. Foi Jesus mesmo que declarou, olha só que tremendo, presta atenção: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, verso 27. Jesus é a verdade que liberta.
Jesus é a verdade que santifica e conduz os santos, os nascidos de novo, à casa do Pai. Quando Jesus diz ser a vida, ele indica que somente nele o homem morto em delitos e pecados poderá encontrar a verdadeira vida. Por isso não existe muitos caminhos para Deus. Existe um caminho que é Jesus. E nesse contexto, enquanto a morte significa a separação de Deus, a vida significa a comunhão com Ele. Isso significa que somente em Jesus Cristo o homem pode ser reconciliado com Deus e desfrutar da bem-aventurança que é a vida eterna. É por isso, queridos, que a nossa verdadeira vida, a nossa salvação é plenamente garantida por Deus. E eu quero ler com você, voltando aqui um pouquinho, João capítulo 10, que declara o seguinte, João 10, dos versos de 27 a 29, olha o que diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Eu quero repetir isso de novo. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Palavras do Senhor Jesus. Verso 29. Meu Pai que as deu para mim é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Voltando um pouquinho mais na Bíblia, em João capítulo 5, verso 24, olha só o que declara. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu quero ainda ler Filipenses capítulo 6, que é um texto que eu amo demais, onde Paulo declara: estou plenamente convicto. Você tem essa convicção, irmãos? De que aquele que iniciou a boa obra em vós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus? Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora à parte de Cristo Jesus. Não há nenhuma esperança de vida eterna longe dele, nenhum caminho capaz de levar o homem à casa do Pai. Não há outro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não há outro sacrifício que possa apaziguar a santa ira de Deus, e também não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Jesus é absolutamente o caminho e a verdade e a vida. E definitivamente ninguém chegará ao Pai senão através dele, de sua graça, de sua misericórdia. Eu quero concluir essa mensagem, finalizar ela dizendo o seguinte: em Deus, queridos, existe um lar para os que pela fé se entregam a Jesus e esperam nele. Se você ainda não fez isso, faça hoje. Se entregue a Jesus. Em Jesus Cristo nós estamos seguros e seguimos firmados nessa promessa. Faça chuva ou faça sol, nós estamos em Jesus, porque nada pode nos separar do amor de Deus, como dito em Romanos 8, 38, 39. Nada pode remover um cristão da mão de Deus. João capítulo 10, verso 28 a 29, como lemos agora há pouco. E mais do que isto, há poder no nome de Jesus. Ele é a esperança daquele que clama. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E com certeza Deus está disposto e é capaz de garantir e manter a salvação que Ele mesmo nos prometeu. Em Judas, no versículo 24 e 25, declara o seguinte, olha que tremendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo. Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e para todo o século, todos os séculos. Amém. Amado irmão da Comunidade Batista de Londres, que Deus te abençoe poderosamente com sua rica e doce palavra de graça, de esperança, de renovo. Que Deus fortaleça a sua fé e te revigore as suas forças, te dê ressignificado para viver. Eu quero dizer para você um grande abraço. Que Deus te abençoe poderosamente. E até o próximo.